Bom, gente, o que eu preciso saber sobre terapia antirretroviral? Eu preciso saber, na verdade, o beabá mesmo, a coisa mais básica, porque em prova não costuma cair muito detalhe a respeito disso. Eles gostam de perguntar sobre os principais efeitos colaterais, né, as principais trocas de medicação que você precisa fazer na prática, e, obviamente, eles perguntam sobre as classes de antirretroviral, você tem que ter um conhecimento mínimo sobre os tipos, né, os alvos e os principais exemplos de drogas. Não perguntam nada além disso. Questões sobre terapia antirretroviral costumam ser bem tranquilas de responder e acertar. Okay? Na prática, por outro lado, a terapia antirretroviral é um troço extremamente complexo, né, que a própria diretriz do Ministério da Saúde recomenda que quando o negócio costuma fugir do feijão com arroz, você encaminhe para um especialista de referência na rede, né, alguém com experiência em terapia antirretroviral, principalmente nas co-infecções com vírus de hepatite, né, nas co-infecções com tuberculose e por aí vai. Então, para a gente aqui, para a prova de residência, para o acesso direto, eu preciso saber o beabá sobre terapia antirretroviral. E está na hora de perder o medo disso, né? Que todo mundo passou por aula de DIP na faculdade e ficou cheio de dúvidas, cheio de medo de terapia antirretroviral, mas não tem dificuldade em saber o básico, ok? Então vamos lá, olha só. Qual é o grande objetivo da terapia antirretroviral? Né? É controlar da melhor maneira possível a replicação do HIV, né? Colocando a carga viral abaixo do limiar de detecção do método, né? Que é geralmente 50 cópias. E isso deve ser feito de preferência dentro dos primeiros 6 meses de tratamento. Para a grande maioria dos pacientes, esse controle da carga viral resulta num aumento da contagem de CD4, né, porque o CD4 se recupera espontaneamente até um certo ponto. É claro que o indivíduo que começa a terapia antirretroviral muito tarde, quando ele já exauriu a capacidade de regenerar o CD4, o aumento que acontece no CD4 não é muito expressivo. Né? Pode ser até que o paciente não tenha nenhum aumento na contagem de CD4. Mas mesmo assim, a literatura demonstrou que uma terapia antirretroviral efetiva, né, com bom controle da replicação viral e uma carga viral indetectável, resultam em aumento da sobrevida. Então, em qualquer circunstância, o objetivo primordial da TARV é controlar a replicação viral. Ok? Eu chamo a sua atenção para o fato de que você não zera a carga viral. Né? A gente até às vezes se refere, né, como carga viral zerada, mas na realidade é uma carga viral abaixo de 50 cópias, abaixo do limiar de detecção do método. Mas o vírus está lá, né? Não existe latência virológica absoluta. Se você lançar mão de métodos ultra específicos, ultra sensíveis, que não estão disponíveis nos laboratórios convencionais do dia a dia, você vai ver que mesmo nesses pacientes com carga viral indetectável, é possível identificar a presença do vírus circulando. Né? Só que ele está circulando em níveis muito baixos, o que comprovadamente se relaciona a um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida. Ok? Então, para todos os pacientes, o objetivo primordial é botar a carga viral indetectável nos primeiros 6 meses. Né? E o objetivo secundário é aumentar o máximo possível a contagem de CD4. A gente já comentou aqui que quando você faz a terapia antirretroviral e ela é realmente efetiva, existe risco da síndrome de reconstituição imune, né, que é o caso em que o CD4 sobe de forma rápida, acompanhando uma queda vertiginosa da carga viral em resposta à terapia antirretroviral, e o paciente faz alguma lesão orgânica nova ou agrava uma lesão que ele apresentava previamente. Isso acontece porque durante o estágio de imunodepressão profunda, patógenos oportunistas se proliferaram, né, e aumentaram a carga antigênica nos órgãos e tecidos. Quando a competência imunológica é subitamente recuperada, o próprio sistema imune do paciente acaba agredindo de forma exagerada os seus tecidos, né, causando manifestações clínicas, né, novas ou piorando uma manifestação clínica prévia que ele já apresentava. Então, a melhora imunológica com piora clínica após o início da TARV. Okay? Na grande maioria das vezes, as manifestações da síndrome de reconstituição imune são toleráveis, né, e podem ser abrandadas com medicações anti-inflamatórias, às vezes até um pouquinho de glicocorticoide é necessário no paciente. Raramente você vai precisar suspender a TARV para evitar um desfecho nefasto no paciente. Né? De um modo geral, a gente mantém a terapia antirretroviral, faz medicamentos sintomáticos e espera o paciente melhorar espontaneamente daquelas manifestações.
Se as manifestações da síndrome de reconstituição imune colocarem a vida do paciente em risco imediato, aí eu suspendo a TARV e faço o corticoide, ok? Mas diga-se de passagem que isso é uma complicação bastante infrequente na prática, ok? A gente já tinha falado sobre síndrome de reconstituição imune. O que o Ministério da Saúde fala atualmente sobre indicações para o início da terapia antirretroviral? Existem lá diversas situações em que a literatura demonstrou um benefício favorável ao início da terapia antirretroviral. Por exemplo, desde sempre, desde o início da terapia antirretroviral, a gente sabe que o indivíduo com sintomas de imunodepressão, independentemente da contagem de CD4 ou da carga viral, tem benefício de tratar o vírus, tem benefício de iniciar a TARV, ok? Pacientes assintomáticos com CD4 menor ou igual a 500 também têm benefício de começar a TARV. A literatura mostrou em estudos prospectivos que essa conduta diminui a mortalidade, aumenta a sobrevida do paciente. E alguns grupos de pessoas com CD4 acima de 500 também mostraram benefício em iniciar a TARV de uma forma mais precoce. Por exemplo, o paciente co-infectado pelo vírus de hepatite B, que tinha indicação de tratar o vírus, porque algumas das drogas utilizadas no tratamento do HIV também tratam o vírus de hepatite B. Então, se eu vou iniciar drogas para atacar o vírus B, essas drogas necessariamente vão agir no HIV também. Então, a gente tem que fazer o esquema completo anti-HIV, que inclui mais medicamentos do que os esquemas anti-HBV, para não deixar o HIV resistente. A gente trata vírus de hepatite B geralmente com 1, 2 drogas. Se eu fizer 1, 2 drogas contra o HIV vai ficar resistente a essas drogas. Então a literatura definiu que se tiver com infecção e tiver que tratar o vírus B, mesmo que a princípio não tenha obrigatoriedade de tratar o HIV, eu devo iniciar o tratamento do HIV, porque tratar apenas o vírus B vai deixar o HIV resistente. Essa é a lógica, ok? E algumas situações aqui também mostraram benefício em começar a tratar com terapia antirretroviral o paciente independentemente da contagem de CD4, que seria o paciente com risco cardiovascular muito alto, uma carga viral muito alta, com infecção com vírus de hepatite C, e aqueles indivíduos que apresentam uma doença neoplásica com indicação de químio e ou radioterapia. Porque a químio e a radioterapia são tratamentos que causam algum grau de imunodepressão. Então, às vezes, o paciente tem um CD4 acima de 500, mas que está próximo de 500. Ou seja, ele está ali no limiar para atingir a indicação obrigatória de início da terapia antirretroviral. Se esse cara tiver um câncer e tiver que tomar uma quimioterapia, por exemplo, pode ser o caso de a quimioterapia fazer a contagem de CD4 cair, ou imunodeprimir o paciente de outras formas, facilitando a ocorrência de uma doença, uma infecção oportunista. Então, para essa situação aqui, mesmo que o CD4 esteja acima de 500, indica-se o início da terapia antirretroviral para diminuir a chance de surgir uma doença oportunista e diminuir a probabilidade de morte daquele paciente. Agora, a grande novidade que surgiu recentemente é que agora o Ministério da Saúde brasileiro, em mais uma medida de vanguarda, porque no resto do mundo, apenas França e Estados Unidos até o momento também adotam essa conduta, o Ministério da Saúde já está preconizando, já está aceitando e recomendando o início da terapia antirretroviral para todos os indivíduos infectados pelo HIV, ok? Então, recomenda-se que, independentemente de qualquer outro fator, se o cara for comprovadamente infectado pelo HIV, ele seja recomendado a começar a terapia antirretroviral. Para uma situação em que o cara tem CD4 acima de 500 e não apresenta nenhuma dessas subcondições aqui, não existe claro benefício para o paciente de que a terapia antirretroviral seja tão benéfica assim. Mas tem-se recomendado que, mesmo assim, a TARV seja iniciada, seja oferecida para o doente, na perspectiva de redução de danos para a sociedade. Porque, comprovadamente, a pessoa infectada pelo HIV que faz uso da terapia antirretroviral, ela tem uma menor chance de disseminar o vírus na população. Então, o paciente pode ser assintomático, ter um CD4 acima de 500 e não ter nenhuma outra indicação para ter a TARV considerada.
né? Mas se ele estiver bem orientado, estiver disposto a iniciar e manter o tratamento, idealmente você deve prescrever a TARV para ele, né? Porque isso vai atrasar, obviamente, o surgimento da imunodepressão nele, né? Mas principalmente vai diminuir a chance dele contaminar outras pessoas com o vírus. Então, na perspectiva de redução da transmissão do HIV na população, atualmente o Ministério da Saúde aceita e preconiza que todos os indivíduos HIV positivo, né, todos os indivíduos comprovadamente infectados pelo vírus da AIDS, recebam e façam uso da TARV, ok? Agora, o paciente tem que estar disposto a isso, né? Ele tem que entender os riscos e benefícios, tem que entender que, uma vez iniciada a TARV, ela não pode ser interrompida, né? E que ele tem que tomar a TARV direitinho, porque senão ele vai causar resistência no vírus, ok? Então, nem todo mundo, na verdade, está realmente afim de tomar a TARV, né? Isso tem que ser levado em conta na hora de você cuidar do seu paciente. Se o paciente não tiver outra indicação que obrigue o início da TARV e ele não quiser tomar a TARV, você não pode obrigá-lo, né? Você não pode, na verdade, você não pode obrigar ninguém a tomar. Mas assim, se ele falar para você que não está afim de começar, porque ele não quer iniciar um tratamento que não vai poder ser interrompido, você tem que respeitar, ok? Agora, se ele for sintomático, tiver menos de 500 CD4, ou tiver uma dessas condições aqui, você tem que conversar sério com ele e falar que, nesse caso, você vai insistir para que ele faça a TARV, porque para essas situações existem claros benefícios em termos de ganho de sobrevida para o paciente, ok? Aqui o objetivo é visando a saúde dele, é claro, mas também, né, protegendo a população, ok? Então são essas as indicações de início da terapia antirretroviral aqui no nosso país. Quais são as principais drogas? Quais são as principais classes de TARV, né, de antirretroviral e os seus principais exemplos? Nós temos inibidores da transcriptase reversa. Vimos no início da aula que a transcriptase reversa é o grande diferencial que os retrovírus têm, né? Então, é um alvo importante contra esses agentes. E existem dois tipos de inibidores de transcriptase reversa. Existem os nucleosídeos e nucleotídeos e existem os não nucleosídeos. Dos nucleosídeos, né, e nucleotídeos, os principais exemplos são o AZT, o 3-TC e o tenofovir, que são os ITRN, como a gente chama, mais utilizados. Dos ITRNN, né, dos inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, nós temos o efavirense e a nevirapina como grandes exemplos. E temos também os inibidores de protease. Lembra da protease, que é a enzima final na montagem do vírion dentro da célula hospedeira? Né, é a enzima que organiza a maturação viral, ela também é um alvo importante, né, e tem como principais exemplos lopinavir, amprenavir, indinavir e saquinavir. Né, com menção aqui para o indinavir, que está sendo abandonado da prática médica atual. Indinavir, a gente viu em nefro, é uma droga que causa muita nefrolitíase, cálculos de indinavir. E esse efeito colateral é muito significativo em quem usa esse medicamento. Então, os protocolos atuais recomendam que pacientes em uso de indinavir tenham a medicação trocada, né? São raros os pacientes que não têm como fugir do indinavir, ok? Recomenda-se hoje em dia que sempre que possível você evite usar indinavir no paciente, né? O inibidor de protease de escolha é o lopinavir na atualidade. E vale lembrar aqui um detalhe, né, que existe um inibidor de protease chamado ritonavir, que não é um inibidor de protease muito bom, mas ele geralmente é associado aos demais inibidores da protease com o intuito de potencializar o seu efeito. Né? Os inibidores da protease são metabolizados por enzimas do citocromo P450. E o ritonavir é um grande inibidor do citocromo P450. Então, quando eu pego um inibidor de protease qualquer, por exemplo, o lopinavir, e associo ele ao ritonavir, eu estou garantindo, né, que o lopinavir vai ter uma maior eficácia farmacocinética. Ele vai ter uma meia-vida prolongada e uma maior eficácia terapêutica, porque a associação com o ritonavir garante isso, né? Ela potencializa, ela faz o booster do efeito dos inibidores da protease. A gente tem agora uma nova classe de antirretroviral, que são os inibidores de fusão, né? São medicações que conseguem bloquear a fusão do envoltório lipídico do vírion, do HIV, com a membrana plasmática, né, interferindo lá na ligação da GP41, GP120 com a molécula de CD4. A infuvirtida
né, é o grande exemplo de medicação que não é usada de rotina no tratamento do HIV. Infuvirtida é uma medicação de uso parenteral. Ela é usada como esquema de última linha para pacientes com multiresistência. A gente nem vai abordar isso aqui na aula. Mas saiba que existe essa classe, né, cujo grande exemplo farmacológico é a infuvirtida. E temos também os antagonistas do CCR5. Eu comentei isso lá no ciclo replicativo do vírus. Tem gente que tem mutação já genética no CCR5 e é naturalmente resistente à infecção pelas cepas R5 do HIV. E tem uma droga que bloqueia a ligação do correceptor ao vírus, né, impedindo a entrada do vírus na célula. O Maraviroc é o grande exemplo dentro desse grupo. Vale dizer que para usar Maraviroc, você tem que fazer uma análise genotípica do vírus que o paciente apresenta, demonstrando que se trata da cepa R5, né, que usa o correceptor CCR5. Se for isso e o paciente estiver em esquemas de resgate, ele pode considerar o uso do Maraviroc. E os inibidores da integrase, que é aquela enzima que integra o DNA proviral ao genoma da célula hospedeira, o raltegravir é o grande exemplo que a gente tem disponível. Ok? Como que é o esquema antirretroviral básico, né? Com que drogas eu posso começar a abordagem terapêutica? Eu falei aqui das classes de antirretroviral, dos seus principais exemplos. Muitos deles, eu ressaltei, não são usados nos esquemas de rotina, né? E você não precisa se preocupar com eles na prova de residência. Você tem só que saber que eles existem, saber o nomezinho deles. Okay? Porque, para a grande maioria das situações, a gente vai usar os esquemas iniciais, os esquemas básicos. Esquemas mais complexos de resgate para multiresistência vão ser usados pelo especialista. Isso não cai na prova de acesso direto de R1. Então, o esquema básico preconizado pelo Ministério da Saúde consiste na associação de 3 drogas. 2 inibidores de transcriptase reversa, nucleosídeos ou nucleotídicos, com um inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico. Esse é o tratamento de primeira linha para o indivíduo virgem de terapia antirretroviral. Ok? E as drogas de escolha são essas aqui, né? O tenofovir, o 3-TC, que é a lamivudina, e o efavirenz. Ok? Então, o esquema básico atualmente preconizado no Brasil para o paciente que acabou de receber o diagnóstico de infecção pelo HIV é tenofovir com lamivudina e efavirenz. Se o paciente tiver algum indício de nefrotoxicidade ou foro renal crônico, ele não vai poder continuar usando o tenofovir, né? Se ele for renal crônico, não pode nem começar, porque o grande problema do tenofovir é a nefrotoxicidade. Nesses casos, a gente troca o tenofovir pelo AZT, né, que vai ser o ITRN de segunda linha para o esquema inicial. O problema do AZT, a gente sabe, é causar anemia, né, causar mielotoxicidade, que pode também causar neutropenia. Então, tem que ficar atento, tem que monitorizar o hemograma do paciente que faz uso de AZT. O 3-TC, gente, a lamivudina, é uma medicação muito pouco tóxica. Não tem nenhum efeito colateral importante associado ao 3-TC. De um modo geral, o 3-TC vai sempre ser usado em todos os esquemas antirretrovirais. Okay? Não se descreve manifestações graves que obriguem à suspensão do 3-TC. Então, no esquema de segunda linha, eu mantenho o 3-TC, faço AZT mais 3-TC como a dupla de TRN. O efavirenz, que é um inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, ele tem efeitos neuropsiquiátricos como principais efeitos colaterais, né? Alterações do sono, sonhos vívidos, né? Alucinações, são motivos para a gente trocar a medicação no paciente. E a grávida não pode usar inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, né? Porque essas medicações são teratogênicas. Para o paciente que tem esse tipo de efeito colateral ao efavirenz, a gente pode lançar mão da nevirapina, né? Que por sua vez é uma medicação sabidamente hepatotóxica, né? Então, se o paciente teve distúrbio, alteração neuropsiquiátrica, você faz nevirapina. Se ele tiver hepatotoxicidade, aí você parte para o inibidor de protease, né? Se a paciente for gestante, ela não deve usar nem o efavirenz, nem a nevirapina, porque inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico é teratogênico. Ela vai fazer diretamente o inibidor de protease, cuja droga de escolha é a associação de lopinavir com ritonavir. Ok? Então, o esquema de primeira linha para paciente virgem de tratamento é TDF com 3-TC mais efavirenz. Se ele tiver que trocar o TDF, eu vou fazer o AZT. Se ele tiver que trocar o efavirenz, eu vou fazer nevirapina. Se ele não puder usar o inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, por exemplo,
for uma gestante, eu faço inibidor de protease, né, sendo a droga de escolha o lopinavir e associado ao ritonavir como potencializador, né, que a gente fala lopinavir potencializado com ritonavir. E qual é o grande efeito colateral dos inibidores de protease? A dislipidemia, né, que no contexto da infecção pelo HIV pode contribuir para o aumento do risco cardiovascular.